há algum tempo, eu fui no arquivo de Santo Amaro, na cidade de Santo Amaro, que é aqui no Recôncavo da Bahia, e lá me deparei com essa documentação, autos de defloramento. Até então eu não sabia do que se tratava, mas o nome me chamou a atenção e uma colega falou assim, mas são documentos muito recentes, porque são no início do século XX, 1903, 1907. O que é que você vai fazer com esse tipo de documento? Eu disse, mas eu acho que vou ter outras possibilidades de estudo, né? E como lembrando a fala de César Nardelli hoje de manhã, então a gente vê que a crítica textual ela pode, né, ser aliada a outras áreas, e isso tem produzido também bastante trabalhos, né? Então os autos de defloramento me chamaram a atenção. Porque não, eu vou selecionar esses documentos e vou trabalhar com esses documentos. E desde então eu venho fazendo algumas incursões, né, editando esses documentos, e uma edição que é uma edição mais conservadora, porque é uma edição, né, semidiplomática, que são textos de testemunho único, e a partir da edição é que eu vou me enveredando por aquilo que o texto vem me oferecendo. Bom, então, é sabido que a linguagem é uma das marcas da cultura, e nesse sentido é por seu intermédio que ocorrem as trocas simbólicas nas quais se dá a comunicação. Assim as relações sociais são geradas, o que possibilita o pensamento abstrato e a formação dos conceitos. Então, segundo Araújo, 2004, página 9, sem linguagem não há acesso à realidade, e sem linguagem não há pensamento. É através da linguagem que o homem se comunica e transmite seu pensamento, ou seja, que dá forma a valores, crenças, objetivos, sentimentos, enfim, tudo aquilo que perpassa sua consciência e seu dia a dia. De acordo com Benveniste, a linguagem para o homem é um meio, na verdade, o único meio de atingir o outro homem, de lhe transmitir e de receber dele uma mensagem. Consequentemente, a linguagem exige e pressupõe o outro. Então, além da edição, a gente faz essas incursões, né? E eu vou mostrar aqui para vocês que eu enveredei pelo estudo do vocabulário, né? Então, é justamente o léxico é a porta de entrada e de saída de todas as manifestações da linguagem, porque ele representa o acervo vocabular no qual as manifestações linguísticas ocorrem por excelência. Desta forma, apresenta-se neste trabalho o estudo do vocabulário relativo à sexualidade, né, além da edição, claro, constante 3 autos de defloramento, documentos lavrados em 2 cidades do interior do estado da Bahia. Eu comecei falando que o primeiro documento que eu localizei foi na cidade de Santo Amaro, mas em Feira de Santana, o Fórum Filinto Bastos, né, em convênio com a Universidade Estadual de Feira de Santana, doou, né, não é a doação, mas a universidade é mantenedora, digamos, desses documentos, mas os documentos não pertencem à universidade. E eles estão no Centro de Documentação e Pesquisa, denominado CEDOC, né, e são documentos não só cíveis como crime, né, tem os documentos cíveis e os da área criminal. Então, esses 3 autos, o auto de Maria Juliana, que é de Santo Amaro, os autos de Maria José e Efigênia Augusta são de lá de Feira de Santana, né, do início do século XX, entre os anos 1902 a 1907. Nessas localidades, 3 jovens foram defloradas, ou seja, foram desvirginadas. O fato promoveu a denúncia das vítimas à promotoria pública, gerando a elaboração dos seguintes documentos cíveis, né? São os autos de defloramento de Maria Juliana, o auto de defloramento de Maria José e o auto de defloramento de Efigênia Augusta. Então, esses documentos relatam as histórias dessas jovens defloradas, que foram desvirginadas com emprego de violência ou não. Os autos de defloramento, né, mas aí eu pergunto, por que existem tais documentos? Qual teor eles veiculam? Então, eles além de veicular informações acerca do crime contra mulheres virgens, representam também o pensamento da sociedade baiana ou brasileira dos primeiros anos da República, a qual pregava o progresso, né, sendo este aliado aos aspectos políticos, econômicos e sociais. Dentre os aspectos sociais, havia um fator importante para o desenvolvimento de qualquer sociedade, que era o papel da família e a ordem social. Então, nos primeiros anos da República, a honra feminina era cunhada pela virgindade.
símbolo das mulheres solteiras e que marcava também a honestidade de sua família. Então não era só dela, mas também da família. Este símbolo só deveria ser maculado após o matrimônio, para o qual a mulher deveria ir casta e pura. No entanto, isso não é uma máxima da República Brasileira, mas já disseminada desde o Concílio de Trento, em que a Igreja Católica pregou a solidificação dos valores do sacramento matrimonial e com isso impôs limites rígidos para a sexualidade. Assim, as mulheres recebiam um lugar na sociedade baseado em papéis sociais bastante definidos e pré-estabelecidos, que não passavam do seu docilar. Deste modo, a mulher casta deveria permanecer nessa condição até o matrimônio. Mas, independente de lugar, cor ou classe social, muitas mulheres burlaram as normas de conduta, morais ou jurídicas a elas impostas, sejam pela igreja ou pela sociedade em geral. Então, muitas mulheres tiveram envolvimento com seus noivos ou namorados antes das núpcias, mas a sociedade e a justiça, através da moralidade e da legislação, respectivamente, julgavam essas mulheres. Então, o termo defloramento consta do Código Criminal Brasileiro de 1830 e ele foi tomado de empréstimo das Ordenações Filipinas, livro 5º, o qual trata, dentre outros assuntos, do caso em que homem forçou alguma mulher. O Código Criminal Brasileiro de 1830, no capítulo 2º, trata dos crimes contra a segurança da honra e traz os artigos 219 a 225 referentes ao delito de estupro. O artigo 219 apresenta o seguinte texto: deflorar mulher virgem menor de 17 anos, E o 222 diz: ter cópula carnal por meio de violência ou ameaças com qualquer mulher honesta. O 225 diz: não haverão as penas dos 3 artigos antecedentes os réus que casarem com as ofendidas. Então, o Código Criminal Brasileiro de 1890, no título 8º, dos crimes contra a segurança da honra e honestidade das famílias e do ultraje público ao pudor, traz no capítulo 1º da violência carnal e tem os seguintes textos, o artigo 267. Deflorar a mulher de menor idade, empregando sedução, engano ou fraude. Pena de prisão celular por 1 a 4 anos. O artigo 268, 268, diz: estuprar mulher virgem ou não, mas honesta, pena de prisão celular por 1 a 6 anos. No parágrafo 1º, se a estuprada for mulher pública ou prostituta, pena de prisão celular por 6 meses a 2 anos. Conclui-se então que as mulheres tinham seus direitos garantidos, embora o agressor da mulher honesta tivesse que cumprir uma pena mais pesada. Também se constata que a lexia deflorar é mantida, mesmo tendo sido transcorridos alguns séculos desde a efetivação das ordenações filipinas, sancionadas em 1595 no reinado de Filipe I, mas que passaram a vigorar em 1603, já no reinado de Filipe II. Então, esses artigos são fundamentais para o entendimento de todo o engendramento dos autos de defloramento, pois explicam o porquê de muitas mulheres buscarem a justiça para que sua honra fosse restabelecida. Então, na instalação da República, isso vai ser muito importante, porque no período colonial, isso não era regulamentado, porque não havia medicina legal, porque aí nesse momento era preciso fazer exame de corpo de delito. Na época da colônia, era uma parteira que verificava se a mulher era virgem ou não. Bom, então os autos de Maria Juliana, Maria José e Efigênia Augusta. O auto de Maria Juliana, ele foi lavrado entre os anos de 1903 a 1915 e ele pertence ao Arquivo Público Municipal de Santo Amaro e vem descrito assim: série de defloramento, seção judiciária, escrita em papel ao maço, com as seguintes dimensões, 222 por 304 milímetros, com tinta preta e azul em 60 folhas. O texto do documento apresenta grafias distintas, comprovando que foi escrito por escrivães diferentes. A vítima do defloramento é menor de 14 anos, de nome Maria Juliana, filha de Maria Maximiana. Então não consta o nome do pai, apenas o nome da mãe, nem sobrenome consta também nesse caso. O delito ocorreu entre 7 e 8 horas da noite, quando a vítima retornava
né, segundo ela diz isso no documento, da igreja para sua casa. O acusado de ter cometido defloramento é identificado como Bento da Rocha Doria, pessoa conhecida da vítima que já vinha fazendo todo tipo de promessa a fim de seduzir lá, né? Nesse documento, a Maria Juliana é só Maria Juliana e o réu, o Bento, ele é Bento da Rocha Doria. É que a gente vai ver as diferenças nos outros autos, né? O auto de defloramento de Maria José, ele foi lavrado entre os anos de 1902 a 1903 e está no Centro de Documentação e Pesquisa do SEDOC, que é um núcleo da Universidade Estadual de Feira de Santana. E é descrito da seguinte forma: processo crime, subsérie sumário, escrito em papel maço com as seguintes dimensões, né, dizendo também a mesma dimensão, 220 por 324 milímetros, com tinta preta e 19 folhos, sendo todos no recto e no verso apenas os seguintes: 2, 6, 7, 8, 9, 13, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Contém numeração a partir do folho 4, sendo registrado a partir do número 1. Ele está em bom estado de conservação. E a vítima é Maria José de Oliveira, né? Aqui a gente já tem Maria José de Oliveira, a mãe é Maria Gertrudes da Silva, eu não coloquei aqui, mas é Maria Gertrudes da Silva. E o delito ocorreu próximo à sua casa em 23 de outubro de 1902. E o acusado do crime é identificado como Laudilino de Tal. Então a gente já tem essa diferença entre os dois documentos. Nesse caso, o réu, que é Laudilino de Tal, né? Porque a Maria José, ela tem uma situação econômica diferenciada da Maria Juliana. E o auto de defloramento de Efigênia Augusta, ele foi lavrado, né, no ano de 1907 e relata o seu defloramento que ocorreu após inúmeras seduções do então noivo, né? Como a gente viu antes, essas vítimas, elas poderiam ter já envolvimento com os acusados, né? No caso, tanto a Maria José, Maria Juliana e a Efigênia Augusta, elas conheciam seus agressores, né, os supostos agressores. E nesse caso